Salve galera, tudo bem? Guimas Oliveira na área, você está no Canelar FC no YouTube e a gente vai trazer um vídeo que tá todo mundo pedindo. Já fizemos esse vídeo hoje à tarde na rede vizinha, né, para conversar com a galera no nosso chat. E a gente veio trazer para vocês aqui a nossa tier list de quem fica e quem sai do Coringão para 2026. É isso aí. A gente tem aí alguns jogadores encerrando o contrato amanhã, né? E a gente tem alguns jogadores estão para chegar, né? Como o Savarino, que está sendo ventilado, alguns jogadores como o Pochettino, né? O Saraiva também, do Atlético Mineiro, lateral. A gente tem bastante jogadores, bastante não, né? Uns 3 nomes aí sendo ventilados no Corinthians, logicamente que tem que acabar primeiro com o transfer ban, mas vamos falar de quem já está no Corinthians e vai ficar, e quem está no Corinthians e pretende sair ou precisa sair, né? A gente conversou hoje bastante, tem alguns nomes aqui que eu vou trazer para vocês que a torcida está empolvorosa. Tivemos muitos comentários a respeito de alguns jogadores, tivemos algumas diferenças com alguns nomes e eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá? Sem mais delongas, vamos começar. Como é que vai funcionar essa tier list? Né, a gente tem aqui todos os jogadores, né? Nós temos aqui a nossa lista, o nosso elenco do Corinthians, né? Que 2025. A gente vai pegar esses nomes que já ficaram, né, até 2025. E a gente tem aqui ó, o nosso gifzinho, né, o nosso selinho de tem que ficar e pode ir embora, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise aqui de cada jogador, jogador por jogador. E aí a gente vai colocar o nosso selinho. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Vamos falar logo para você que ainda não conhece o Canelada. Clica aí no sinal para se inscrever, né, no nosso canal. Deixa aí o seu like para a gente poder chegar a mais pessoas, né? Assim que a plataforma recomenda para mais pessoas. Estamos agora começando o nosso primeiro vídeo, né, no YouTube, nesse novo formato, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Eu sou Guimas Oliveira e você está no Canelar FC. Então bora lá. Então nosso primeiro jogador aqui que a gente vai analisar é o Felipe Longo, que é o goleiro, né, um goleiro reserva do Corinthians, já jogou nessa temporada quando o Hugo Souza não pôde jogar, né, no Corinthians, né, quando estava na seleção, ou quando o Hugo se lesionou. O Felipe Longo já fez alguns jogos. A gente teve algum debate, né, hoje na rede vizinha falando sobre o Felipe Longo, porque alguns jogadores entendem que ele é muito novo. Porém, a gente tem que entender que os dois goleiros do Corinthians hoje, que ao meu ver estarão no elenco de 2026, eles são novos, né, que são o Felipe Longo e o Cauê. Então, ao meu ver, o Felipe Longo ele precisa ficar no Corinthians, porque a gente tem que entender, galera, que o Hugo hoje, o nosso Hugo Souza, é goleiro de seleção brasileira, né? Com certeza o Hugo vai estar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, a gente tem que entender como funciona a Copa do Mundo. Pelo menos 20 dias antes ou um mês antes da Copa, que começa em junho, tem a preparação do elenco para a Copa. Então provavelmente o Hugo deva deixar o elenco do Corinthians no finalzinho de maio ou começo de maio, ou mais ou menos ali meados de dia 15 de maio, que é quando começa a preparação para a Copa do Mundo. Então a gente entende que o Hugo, se o Hugo for mesmo levado como terceiro goleiro ou um goleiro da seleção brasileira, o Hugo vai desfalcar o Corinthians nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não vai parar quando o Ancelotti fizer, né, a lista de convocados da seleção. Então o Hugo provavelmente ele vai estar nessa lista e a gente precisa de um goleiro para ser esse goleiro reserva do Hugo. E para mim, ao meu ver, o Felipe Longo tem totais condições, tá bom, de ser esse goleiro. Então para mim o Felipe Longo ele fica, tá, no Corinthians para 2026, porque com certeza ele vai ser esse goleiro reserva do Hugo, né? Então deixa eu pegar aqui nosso tiquezinho aqui, né? Então vamos colocar aqui no Felipe Longo. Então o Felipe Longo ele fica na temporada 2026, porque provavelmente ele vai ser o goleiro reserva no lugar do Hugo Souza quando o Hugo, tomara que não se machuque, né? Tomara que o Hugo tenha uma temporada esse primeiro semestre muito bom para ele estar na Copa. Então o Felipe Longo consequentemente será esse goleiro reserva do Corinthians, tá bom? Então a gente tem agora passando o próximo goleiro, né? Esse aqui sem sombra de dúvidas, esse tem que estar na nossa lista, que é o nosso querido Hugo Souza. Hugo Souza, goleiro titularíssimo, é considerado por muitos players hoje, muitos repórteres hoje, os grandes players hoje da internet e do esporte, né?
brasileiro como o melhor goleiro em atividade no Brasil, tá bom? Tem alguns vão falar que não, vão colocar o Brasão, mas hoje para mim o Hugo Souza para mim, se não for o melhor, é um dos melhores goleiros em atividade no Brasil. Então o Hugo Souza, provavelmente goleiro de seleção brasileira, tá aí na nossa lista com o selinho de que tem que ficar para 2026. Vamos passar pro próximo nome, que é o Cauê. Galera, o Cauê, menino novo, né, veio das categorias de base, fez 2 Copas São Paulo, uma que ele foi campeão e a segunda que ele perdeu o título, né, mas chegou numa final. Então o Cauê subiu pro time de cima, né, tá inteirado aí com o elenco do Corinthians, o elenco titular. E ao meu ver, o Cauê tem tudo para ser esse terceiro goleiro do Corinthians, tá? Ele ficar ali atrás do Felipe Longo, pode ter mais sequência nesse ano, né, tomara que tenha, para ser preparado, porque o Hugo ele tem muito tempo ainda no gol do Corinthians, mas pode vir uma proposta aí logo para tirar o Hugo, né? Nós já sabemos que tem uma proposta do Milan. Tivemos uma proposta de 15 milhões de euros para levar o Hugo, só que o Corinthians falou que não vai vender, porém vamos pensar que se de repente o Brasil vai bem na Copa do Mundo e o Hugo vai ser levado para ser esse goleiro de pênalti, mas o Hugo jogue na Copa do Mundo, ele se mostre um excelente goleiro que ele é e ele seja contratado, sei lá, 50 milhões de euros, 40 milhões de euros. A gente vai ter que ter um goleiro já preparado para ficar como reserva do Felipe Long, caso ele vire o goleiro titular, né? Então a gente tem o Cauê aí, o Cauê para mim tem que ficar nessa próximo ano no Corinthians, né? Para ser preparado para, quem sabe, no futuro ser um goleiro titular do Corinthians ou ser um reserva aí diretamente. Vamos lá, para o nosso último goleiro, a gente tem o Matheus Donelli. Galera, o Donelli para mim, ele não pode ficar no Corinthians, tá? Eu acho que o Donelli ele se mostrou um goleiro que a gente não confia, tá? O Donelli ele já mostrou, né, as vezes que o Corinthians precisou do Donelli, principalmente quando o Corinthians precisou do Donelli na saída do goleiro hoje que tá do Carlos Miguel, né? Saiu o Cássio, aí veio o Carlos Miguel abandonou o barco, abandonou o Corinthians no meio do caminho e o Donelli foi esse goleiro, não mostrou nenhuma segurança, galera. Graças a Deus que o Fabinho Soldado teve o feeling de buscar o Hugo Souza lá em Portugal, né? Porque no Chaves de Portugal, porque senão a gente estaria sofrendo com o goleiro. Então o Matheus Donelli para mim é um cara que precisa deixar o Corinthians. Já deu, segue sua vida, encontra um clube aí para jogar. Hoje para mim hoje ele é 4º goleiro dentro do Corinthians, tá? Hoje acho que ele tá até atrás do Cauê, que é um menino novo que tá chegando aí no futebol, né, começando a carreira, mas o Donelli para mim ele tem que sair do Corinthians, tá bom? Então, finalizando os goleiros, a gente tem Felipe Longo aí, fica, Hugo Souza fica, Cauê fica. Vamos lá, vamos passar para o próximo, para a zaga. Nós temos o nosso querido André Ramalho. A zaga do Corinthians hoje titular é André Ramalho e Gustavo Henrique, né? Uma zaga já um pouco mais velha. O André Ramalho tem 33 anos, né? Já tem muita cancha aí, mas a gente precisa, logicamente, renovar essa zaga. Mas é o que a gente tem hoje. Então, para mim, o André Ramalho é o zagueiro titular desse Corinthians, então ele tem que ficar, não tem como a gente dispensar o nosso zagueiro titular, né? Então o André Ramalho fica para a próxima temporada, porque ele vai ser peça importantíssima na Copa Libertadores, né, no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians esse ano para mim os dois focos Copa do Brasil, Paulista nesse primeiro semestre, né, mas Copa do Brasil e Libertadores. Então André Ramalho muito importante, é um zagueiro que precisa ficar no Corinthians, mesmo com a idade um pouquinho avançada. Vamos passar para o próximo zagueiro, que é o Kaká. Galera, Kaká, ele fez alguns jogos bons pelo Corinthians, tá? É um jogador que precisa ainda melhorar muita coisa e para mim o Kaká precisa ir embora, tá? Eu acho que do Corinthians hoje, as baixas maiores que a gente tem hoje dentro do elenco do Corinthians são na zaga, né? Então a gente tem aí 5 zagueiros, 3 que não podem ficar no Corinthians para 2026, tá? Então, André Ramalho fica, né, como zagueiro titular. O Kaká, para mim, pode ir embora. E o outro, que isso daqui é unanimidade, tá? Hoje na nossa live na Rede Vizinha, a gente fez
a live falando sobre fazendo essa tier list lá, e foi unanimidade Félix Torres fora do Corinthians, né? Inclusive, informação, ele foi colocado para essa moeda de troca, né, com o Botafogo pelo Savarino, e o Botafogo não aceitou, tá? O Botafogo quer o Gustavo Henrique ou Ranieri, o Corinthians falou que não negocia nenhum dos dois, tá bom? Então deu um entrave hoje nas negociações com o Botafogo, porque o Corinthians quer mandar o Félix Torres, mas o Botafogo não aceita essa troca. Então, Félix Torres, eu não sei onde o Corinthians vai enfiar o Félix Torres, tá? Porque foi uma das piores contratações do Corinthians. Então, para mim, Félix Torres pode ir embora. Nós temos aí nosso outro zagueiro, Gustavo Henrique, xerifão na nossa zaga. O Corinthians, galera, o Corinthians passou o ano inteiro sofrendo com a zaga. E a gente conseguiu acertar a zaga na reta final do ano, para as finais da Copa do Brasil. Que maravilha, cara. Se a gente não tivesse esses dois zagueiros, André Ramalho, mesmo falhando um pouquinho, tá? O André Ramalho ainda é um pouquinho irregular, Gustavo Henrique muito mais regular, a gente conseguiu encontrar dois zagueiros que deram a cancha necessária para a gente poder ser campeão da Copa do Brasil. Então, Gustavo Henrique tem que permanecer com certeza. Vamos passar para o nosso último zagueiro, que é João Pedro Choca. Galera, o Choca, para mim, ele não deve ficar, tá? Eu acho que provavelmente deva ficar, né, para essa temporada 2026, mas ao meu ver, né, a gente teve aí também um pequeno embate, né, na nossa live de hoje à tarde, porque a galera falou, não, deixa o Choca, ele é importante, é novo, vai conseguir, vai evoluir. Concordo que vai evoluir, mas para mim, eu emprestaria o Choca, tá? Ele não ficaria no plantel do Corinthians para 2026, tá? Eu emprestaria o Choca para ele jogar, sei lá, jogar uma Série B, ou emprestar até para um time grande aí do Brasil, para ele emprestaria, e depois, quando ele tivesse um pouquinho mais de rodagem, traria ele de volta, porque para mim o Choca, quando a mesma coisa do Donelli aconteceu com o Choca, tá? Quando ele foi preciso ele jogar no Corinthians e mostrar para que ele veio, ele não mostrou. E a gente sofreu muito esse ano com a zaga, né? Principalmente quando o André Ramalho estava com muita irregularidade, o Gustavo Henrique também não estava jogando. A gente precisou do Choca, tudo bem que ele tinha do lado Félix Torres e Kaká, que não ajuda ninguém, né? Mas também se mostrou um zagueiro um pouquinho nervoso, né? Então acho que para mim o Choca ele precisa ser emprestado para ele ganhar um pouquinho mais de cancha. Então finalizamos aí a nossa zaga, né? Com o André Ramalho fica, Kaká vai embora, o Félix Torres para ontem, pode ir embora, Gustavo Henrique, nosso xerifão, fica, e o João Pedro Choca tem que ser emprestado, ao meu ver, tá bom? Se vocês discordarem de algum nome, pode deixar aí embaixo aí nos comentários, tá? Então a gente finaliza aqui a zaga, vamos para a lateral, tá bom? Acho que, ó, voltando aqui, a zaga do Corinthians é das partes, né, que precisa de mais contratação. Uma das partes que precisa mais de contratação no Corinthians hoje é a zaga. Então vamos voltar aqui, né, lateral direito. Então, lateral direito a gente tem o nosso querido Mateuzinho. Esse com certeza titularíssimo, e para mim Mateuzinho é seleção, tá? Podem discordar de mim, podem me chamar de maluco, me chamar de pirado, mas Mateuzinho para mim é seleção. A gente não tem um lateral direito ainda na seleção brasileira que já esteja lá com a camisa, seja titular, não tem. Então eu levaria o Mateuzinho para fazer esse teste na seleção brasileira, tá bom? Então Mateuzinho, lateral direito, com certeza ele fica pro ano que vem, né? Só precisa de uma sombra. A gente não tem um lateral direito para fazer sombra pro Mateuzinho. Isso daí pode deixar ele um pouquinho acomodado, né? Mas tomara que não, tomara que ele fique aí firme e ele consiga jogar bem, para que ele entre no radar do Carlo Ancelotti, tá bom? Vamos lá, Angileri, informação importante, tá? Angileri baixou o preço e ele fica no Corinthians. Então já o Corinthians está acertando, sentou com ele, como o contrato dele acaba amanhã. Parece que as conversas entre Angileri e a diretoria do Corinthians, do Paz, já o procurou, e parece que Angileri vai ficar, tá bom? Então a gente já deixa aí, ele já ficaria no meu time como reserva, né? Mas ele estava pedindo um aumento de salário. Então aí o Corinthians conversou com ele, o Paz, né? Na figura do Paz, nosso executivo de futebol, e o Angileri resolveu ficar, vai abaixar um pouquinho a pedida, né, e vai permanecer para o plantel de 2026. Vamos lá, o próximo é o Hugo. Esse eu não vou gastar nem saliva, tá? Não vou gastar nem saliva falando. Esse aqui pode ir embora. Esse aqui não se mostrou para que veio. Cara, como é que pode a gente ter um jogador, um lateral no Corinthians com a falta de qualidade desse rapaz, viu?
Esse cara aí acho que não dá nem pra gastar saliva. O Félix Torres dá pra gente gastar saliva ainda discutindo a qualidade dele, porque é um zagueiro de seleção. Mas o Hugo, pelo amor de Deus, cara, o Hugo pode colocar ele no balaio e mandar ele embora. E chegamos ao nosso último aqui, da nossa primeira parte, nossa primeira lista, o Biduzinho. Biduzinho, cara, seleção. Se é, ó, se é as partes da seleção brasileira, né? As posições da seleção brasileira que tá faltando mais jogadores é as laterais. Por que não levar Mateuzinho e Bidu pra testar? Podem me chamar de maluco, podem sim, mas eu levaria Bidu e Mateuzinho sei lá, mano, faz um teste. Vai dizer que tem lateral melhor aí no Brasil pro lugar do Mateuzinho, pro lugar do Bidu. Eu não vejo. Tem o lateral do Vasco, né, que é um bom lateral, entendeu? Mas eu levaria o Biduzinho também para fazer esse teste com ele na lateral da seleção brasileira, tá? Então a gente tem a nossa primeira lista, a nossa primeira parte. Temos Felipe Longo, né? Fica, Hugo Souza fica, com certeza. Cauê, Matheus Donelli pode ir embora. André Ramalho fica. Como eu falei, os problemas do Corinthians são mais na zaga. Kaká pode ir embora. Félix Torres pode ir embora. Gustavo Henrique fica, com certeza. João Pedro Tchoca pode ir embora. Mateuzinho fica. Fabrício Angileri fica, né? Já pediu para ficar. Hugo Farias pode ir embora. Matheus Bidu fica, tá bom? Então vamos aqui tirar aqui essa primeira parte. Chegamos à nossa segunda parte, né? Aí ali com os nossos volantes, né? Vamos ver aí quem são os volantes que tem que ficar, que tem que sair do Corinthians, né? Para 2026. Começamos com o André Luiz, esse com certeza tem que ficar, uma joia da base, o moleque está se mostrando um jogador muito importante, tem muita qualidade, esse moleque aqui, se for lapidado pelo Dorival Júnior, vai chegar muito longe no Corinthians, é um volante extra classe, sabe jogar com os pés, pode jogar um pouquinho mais avançado, então André Luiz com certeza fica. Essa é uma grata surpresa do Corinthians para 2025, né, e 2026 agora. Bahia também tem que ficar, né, um jogador aí do Corinthians que tem que ficar. Colocaram hoje na nossa live que o Bahia foi embora, tá bom? Mas eu não tenho certeza, então a galera aí do chat se pode me confirmar aí embaixo se o Bahia foi embora mesmo. Eu não consegui buscar se ele foi, mas ele estava na lista atualizada do Corinthians aí para de 2025, então eu coloquei ele também. Então o Bahia está aí na lista, né, como um dos volantes do Corinthians. A gente tem aí o Breno Bidon. Então temos o Breno Bidon aí com certeza, né? Já teve, né, o Arsenal atrás dele fazendo sondagens. 3 clubes já fizeram sondagem pelo Breno Bidon. Esse daí, quando o Corinthians vender, o Corinthians vai encher a burra de dinheiro, hein? Tem que segurar muito bem, lapidar. Espero que ele jogue muito bem a Copa Libertadores para que o Corinthians venda ele muito bem. Então Breno Bidon, né, fica com certeza. Charles, galera, o Charles, ele fica. Por que o Charles fica? Porque pra mim ele é um volante que mesmo grosso, quando ele entra, ele é um cara raçudo. Então pra mim o Charles ele tem que ficar porque ele é um cara que ele é polivalente. É um cara que não compromete, é um cara um pouquinho grosso. Eu ainda não tenho uma posição definida pro Charles, ele joga ali na do José Martinez, do Raniel ou do Maicon. Então ele só fica porque é um cara que é muito polivalente no Corinthians. Então fica porque não tem ninguém, tá? Para trazer, o Corinthians não tem dinheiro, então no caso de você dispensar um Charles e trazer um outro Pereba, permanecer com algum Pereba, eu ficaria com o Charles. Então o Charles fica. Vamos lá, a gente tem o próximo aí, José Martinez. Esse com certeza tem que ficar, o nosso pitbull da Fiel. O José Martinez, ele foi nomeado aí, apelidado de Tasmania. Esse é doido, hein? Como o pessoal falou hoje na live, né, na nossa rede vizinha, à tarde, que ele é o cara que deixa tudo em campo de verdade. Se ele tiver que deixar sangue em campo, ele deixa. O cara é embaçado. Então, José Martinez tem que ficar no Corinthians. A gente tem o Maicon. Maicon também, grata surpresa, né? Tô gravando essa live agora esse vídeo, né? Agora na noite de terça-feira. E o Maicon acabou de ser informado, né, pelo Samir, que o Maicon ele pediu para ficar, tá? E ele falou que até baixa o salário para ficar no Corinthians. Então o Maicon permanece para 2026. O Dorival ama o Maicon, pediu muito para que o Maicon ficasse e o Paz já estava fazendo aí as movimentações para o Maicon permaneça, né?
Então, Maicon também permanece, ao meu ver, e também parece que tudo certo para ele permanecer para 2026. Vamos lá, o próximo, Ranieri. Esse com certeza tem que ficar, né? Ranieri aí, o Botafogo pediu, para você ver como o Ranieri tá tão em alta no Corinthians, que o Botafogo mandaria o Savarino se o Corinthians mandasse Ranieri ou Gustavo Henrique. E o Corinthians falou que não. Ranieri, homem de confiança do Dorival Júnior. Então Ranieri permanece para 2026, tá bom? Não dá para negociar o Ranieri com certeza, aí o nosso Pitbull, né? Um jogador, um volante que para mim poderia deixar o Corinthians seria o Rian, tá? É um jogador que não tá tendo muita oportunidade, poderia ser emprestado, né? No mesmo moldes do Choca, para rodar um pouquinho mais, jogar fora, conhecer outros campeonatos, jogar por outro clube, ganhar mais casca para voltar para o Corinthians, né? A gente tem aí o Rian, ele já tem umas 3 temporadas que ele tá no Corinthians, acho que quando o Bidon subiu, o Rian subiu também, né? E o André Luiz já passou ele. O André Luiz tem entrado muito mais que o Rian, então o Rian pode ser emprestado, ao meu ver. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Vamos lá para os nossos meias. Então a gente tem aí na meia, cara, no meio não tem nem muita conversa, né? No meio os 3, vou colocar os 3 aí, André Carrillo, Dieguinho e Rodrigo Garro. Esses 3 aí pode colocar o selinho aí de tem que ficar, porque a gente tem 3 meios campistas, né? E os 3 de muita classe, cada um com seu estilo diferente. O André Carrillo pode jogar um pouquinho mais avançado como um ponta, né, jogando muito. Tudo bem que esse final de temporada ele deixou um pouquinho a desejar, mas acho que foi mais parte física, porque estava voltando de uma grande lesão. Lembrando que o Carrillo teve uma grande lesão no meio do ano. O Dieguinho, uma grata surpresa, um moleque rabisqueiro, tem que ter mais oportunidade para jogar pelo Corinthians. E o Rodrigo Garro é o nosso garrito, o nosso cara que joga de terno, né? Então a gente tem aí, né, para finalizar essa segunda parte, temos o André Luiz, o Bahia, que eu preciso confirmar se ele vai continuar no Corinthians, mas para mim ele ficaria se continuar. Breno Bidon, Charles, José Martins, Maicon e Ranieri, nossos volantes, né? Para mim acho que o Corinthians não precisa de volante, tá bom? A gente tem o Carrillo, o Dieguinho e o Garro, os 3 meias, né? Lembrando que o Breno Bidon também faz essa meia. Eu coloquei ele como volante porque ele está na lista principal dos jogadores do Corinthians como volante, mas o Bidon pode fazer essa meia também, tá bom? Então essa é a nossa lista. Então vamos agora para os atacantes do Corinthians. Vamos lá agora, os atacantes do Corinthians. Vamos lá falar da parte mais importante do Corinthians, né? Todas são importantes, mas o ataque é aquele que faz gol e dá alegria para nossa torcida. Começando com o Guinegão. Esse daí tem que ficar, mas o Guinegão vai ser uma grande moeda de troca, né? Uma moeda de venda, na real, não vai ser nem de troca, para o Corinthians nessa próxima janela, viu? Tem 2 times já, o Shakhtar, né? Já sondou o Guinegão e o Corinthians recusou a primeira proposta, tá? Então a gente tem aí o Guinegão como uma grata surpresa, um moleque que jogou muito esse ano, foi importantíssimo quando o ataque do Corinthians com o Yuri Alberto, Memphis Depay não estava fazendo nada, o Guinegão vestiu a camisa, o moleque é raçudo, bom de bola, e o Guinegão aí se mostrou como um excelente centroavante. Então provavelmente com a idade que ele tem, tomara que ele jogue aí o Campeonato Paulista, jogue muito bem, porque vai ser bem vendido pelo Corinthians, viu galera? Vai ser bem vendido. Vamos lá, esse aqui, ele tá, eu coloquei ele na lista porque ele tá lá relacionado, tá galera? Ele ainda faz parte da lista do elenco do Corinthians 2025, mas está afastado, provavelmente vai ser um cara que não vai permanecer agora para 2026, o Dorival Júnior afastou ele, a gente não sabe se foi por decisão técnica, algum tipo de indisciplina, mas Héctor Hernandes não está fazendo nem parte dos planos do Dorival Júnior, tá? Então é um cara que não chegou, né? Infelizmente, o primeiro espanhol que veio jogar no Corinthians, ele não mostrou por que veio, né? Então vamos colocar o Héctor Hernandes, pode ir embora. A gente tem o Kaique, né? Um moleque da base também, um molequinho aí que tá buscando seu espaço ao sol no time titular. Um jogador muito bom, né? Vemos pouco do Kaique, né, nesse Campeonato Brasileiro, no time titular, mas tem que ficar porque é uma joia do Corinthians, né? Vamos para aquele que mais interessa, esse rufem os tambores. Na nossa live, na Rede Vizinha, foi o assunto do momento, foi Memphis Depay. E foi unanimidade que
Memphis Depay precisa ficar no Corinthians para 2026. O planejamento do Corinthians para 2026, o primeiro semestre principalmente, antes da Copa do Mundo, ele depende do Memphis Depay jogando muito, né? Porque esse holandês jogando bola, a gente sabe o que ele pode fazer. Porém, a gente sabe que o contrato dele se encerra na Copa do Mundo. E aí nós estávamos conversando a respeito de uma possível renovação, porque ele quer ficar, desde que o Corinthians se arrume dentro da parte política do Corinthians, né, não interfira dentro do futebol, mas o Memphis quer ficar. Porém, ele vai ter que deixar algumas regalias de lado. E quais são as regalias, né? O contrato do Memphis Depay foi feito pelo Augusto Melo Fabinho Soldado, onde o salário dele é 3 milhões de reais, fora todas as regalias que ele tem. O Corinthians paga a casa dele, que ele mora no Brasil, né? Ele tem os seguranças do Memphis Depay são pagos pelo Corinthians. Tá fora, isso fora de campo. Dentro de campo, o Memphis Depay ele tem um contrato que é insano, maluco. É um contrato que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que vai ser difícil a gente ver algum clube fazer um contrato tão maluco como esse que foi feito da antiga diretoria, né, do Augusto Melo com o Memphis Depay. Que foi, cada gol que ele faz é 1 milhão de reais que ele ganha, tá bom? Cada passe que o Memphis Depay dá, assistência, ele ganha um dinheiro, um valor que eu não lembro, não me recordo quanto é. Mas que também não é pouco. E cada título que ele ganha uma bonificação entre 4 e 5 milhões de reais, né? Ou 4, 5 milhões, né? Então, galera, isso daí é insano, o que o Corinthians deve pro Memphis Depay, porque o Memphis Depay deu 2 títulos pro Corinthians, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Ele fez muitos gols, né, dentro do Corinthians, então a gente tem que entender que o Memphis Depay é importante, mas não dá para ele onerar e causar um rombo dentro do Corinthians. Tudo bem que a gente até calculou, né, à tarde, que ele deu mais de 117 milhões de premiação para o Corinthians esse ano. E ele arrancou aí 115 milhões, né? Mas arrancou 17 milhões só de premiação. Então a gente tem que ser conversado com ele. Se ele quer ficar realmente, se ele gosta do Corinthians, ele quer ficar no Corinthians, que ele fique mais nos moldes melhores para todos, tanto para o Corinthians quanto para ele. Então essas bonificações, coloca a bonificação somente por título, porque por gol e assistência não dá, né? Então, para mim, o Memphis Depay tem que ficar, é um excelente jogador. Ele quer muito ficar porque ele sabe, né? Ele foi até assistindo, né, os grandes meios de comunicação falando que o desejo dele ficar para a Copa do Mundo. O Liverpool tá sondando ele para levar ele, mas ele falou que não sai do Corinthians antes do meio do ano, porque ele entende que ele é protagonista dentro do Corinthians. Isso daí vai ser muito importante para que ele faça também, seja protagonista na Copa do Mundo, né, com a Holanda. Lembrando que ele é o artilheiro, hoje o maior artilheiro da Holanda e camisa 10, tanto do Corinthians quanto da seleção holandesa, tá bom? Vamos lá pro Romero. Romero, galera, pra mim, é com muito pesar que eu falo que pra mim o Romero tem que deixar o Corinthians, tá? Ele falou que abaixa o valor pra poder continuar, poder permanecer. Ele ganha 850 mil reais hoje, né, 850 mil, porém ele abaixaria para 400 mil, só que não dá, galera. O Romero, ele já não é mais aquele jogador que ele se mostrava no Corinthians. Ele é muito bom de grupo. Se vocês procurarem no YouTube mesmo, vou ver se até se depois eu deixo nos comentários um vídeo da Corinthians TV sobre as finais, né, do campeonato da Copa do Brasil, onde o Romero foi muito importante, galera. O Romero, cara, ele é um cara de elenco, ele mostrou pra todo mundo, ele falou, galera, a gente vai conseguir, esse título é nosso, saiba que vocês estão jogando pelo melhor time do Brasil, do mundo, essa torcida não vai parar de gritar. Então o Romero, ele é muito bom de grupo, mas não dá pra ficar pagando pra ele só ser bom de grupo, tá bom? A gente tem que ter um jogador que entregue dentro de campo, e pra mim o Romero já não dá mais pra ficar, tá? O Romero, ele tem que deixar o Corinthians sair pela porta da frente para não ser um novo Emerson Sheik. A gente tem aí o próximo, o Thales Magno. Para mim o Thales Magno tem que ir embora. É um jogador que também, depois que fez a renovação, ele não jogou mais bola. Hoje o Vitinho chegou e já passou ele. Ele foi um cara muito bom no Campeonato Paulista, foi muito importante, mas hoje não dá pra gente manter o Thales Magno. O contrato dele se encerra amanhã, né? Então o Corinthians não vai renovar com ele, vai voltar para Nova York e seja feliz onde ele vai ficar. A gente tem o Vitinho. O Vitinho foi um jogador muito importante dentro do Corinthians, chegou no meio do ano, uma das únicas contratações que o Corinthians teve, e ele jogou bastante, né? Um cara que vai ser muito importante dentro do Corinthians. É o único jogador driblador que a gente tem hoje no ataque, porque o Guinegão é um jogador mais fixo, né? Um atacante mais fixo. O Memphis e o Yuri não é esse jogador de transição, né, esse driblador, e a gente tem o Vitinho. Então o Vitinho também fica para 2026, vai ser um jogador muito importante. Nosso Yuri Alberto,
Yuri Alberto também, para mim, ele tem que ficar. Um jogador importantíssimo, né? Acabei de ouvir agora falando que ele tem uma proposta, tá chegando uma proposta para que ele saia até jogue só a Supercopa e vá embora, né? Estão falando de valores muito grandes para levar o Yuri Alberto, mas tomara que ele não saia. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante para o Corinthians esse ano, né? Mas dependendo do que oferecerem, a gente já sabia que o Yuri Alberto não ia ficar. Acho que o Yuri Alberto sairia no meio do ano. Acho que se o Yuri Alberto ficar até o meio do ano no Corinthians, a gente vai estar no lucro. Mas vamos ver aí cena dos próximos episódios. Mas para mim o Yuri Alberto tem que ficar em 2026. Então agora vamos para os jogadores que, pra gente ir pro nosso final de vídeo. Os jogadores que estão voltando de empréstimo. Fagner não deve nem voltar para o Corinthians, né? O Cruzeiro parece que está querendo ficar com ele em definitivo, ele está pedindo para ficar, se adaptou a Minas, não quer voltar para o Corinthians, já não tem mais clima dentro do Corinthians, né? Então, lateral direito Fagner, se não for negociado com o Cruzeiro, deve procurar outro clube, mas poderia ser colocado como uma moeda de troca para algum clube, né? Mas Fagner não tem nem que voltar, nem que pisar no Corinthians novamente. Temos o Alex Santana, também para mim não faz sentido voltar, pois ele foi emprestado, né? Um volante que parecia que seria muito bom, mas não conseguiu jogar no Corinthians, foi para o Grêmio, se machucou, não conseguiu jogar no Grêmio, então também é um jogador que o Corinthians poderia colocar, envolver alguma negociação, alguma moeda de troca. Então Alex Santana também não faz sentido permanecer. E chegamos no Pedro Raul. Galera, o Pedro Raul, ele foi um jogador, se a gente for comparar os números do Pedro Raul, são os mesmos números do Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto teve um gol a mais que o Pedro Raul. O Yuri Alberto teve na temporada foi 18 gols, o Pedro Raul pelo Ceará teve 17. A assistência, o Yuri Alberto teve um a mais que o Pedro Raul. Então, em números, Pedro Raul e Yuri Alberto foram equivalentes. E está sendo conversado dentro do Corinthians que o Dorival Júnior vai analisar o Pedro Raul. Pode ser que o Pedro Raul ele fique no Corinthians, viu? Como o Héctor Hernandes não vai ficar e o Corinthians precisa de um jogador alto, né, para esses cruzamentos, sendo que o Guinegão não é esse jogador, tá? Para cruzamento, o jogo tiver mais difícil, principalmente no Libertadores, onde você precisa fazer um pouco mais de chuveirinho. Pedro Raul ele jogou muito pelo Ceará. Vamos ver se nessa volta, né, do Corinthians ele comece jogando, né? E o Dorival entenda que ele precisa ficar no Corinthians, né? Vamos ver. Então eu vou colocar aqui pelos números dele 2025 no Ceará, Pedro Raul deveria ter uma chance no Corinthians. Tá bom? Então, galera, é isso aí. A gente tem aí para finalizar, né, o Guinegão ficando, o Héctor Hernandes pode ir embora, Kaique fica, Memphis Depay fica, dependendo dos moldes do contrato. Romero pode ir embora, brigadão Romero por tudo que você fez. Thales Magno pode ir embora. Vitinho e Yuri Alberto ficam. Fagner, Alex Santana pode ir embora e o Pedro Raul, uma avaliação do Dorival Júnior para saber se ele deve ficar no Corinthians ou não. Então, galera, é isso. Esse é o nosso vídeo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se essa lista ficou muito maluca, se vocês concordam, se não concordam, deixa aí nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilha aí o nosso vídeo pra galera. A gente vai ter mais vídeos nesses moldes agora no YouTube. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, deixa o comentário e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma boa virada de ano pra vocês. Um feliz ano novo. 2026 a gente tem muito futebol aqui no Canelada FC. Fiquem com Deus e tchau.